Olá! Você já parou para pensar que você muitas vezes tem vontade de ter coisas diferentes na sua vida? Você já se parou para pensar que você quer algumas coisas para sua vida? E muitas vezes a gente pensa que quer, mas que existem várias formas de querer. Por que às vezes a gente não traz pra gente as coisas que a gente deseja? Existem algumas formas diferentes de querer. E elas são determinadas pela nossa condição de merecimento. Muitas vezes a gente quer, mas não se acha merecedor daquilo que deseja. Então, acaba não correndo atrás, acaba deixando-se convencer por algumas armadilhas mentais que a gente próprio se coloca e fica na mesma. E aí fica com aquele desejinho de querer sempre um dia atingir aquele desejo interno. A gente costuma acreditar que a gente não consegue, não é por uma questão lógica, racional. A gente não consegue por questões emocionais. Nós temos dois cérebros, o cérebro racional e o cérebro emocional. Esse cérebro emocional, ele é como se fosse um gravadorzinho que vai registrando vários fichários em relação àquilo que você pretende conseguir na vida. Então, por exemplo, em relação a dinheiro, a gente tem vários conceitos. Em relação a amor, a gente tem vários conceitos. Em relação a relacionamento com pessoas, a gente tem vários conceitos. E isso tudo vai ficando registrado no nosso HD conforme as percepções que desde criança a gente vai absorvendo e vai incorporando a nossa ideia. Nós não temos muito sentido para reger essas coisas, por isso que cada um vai criando a própria verdade, né? Na medida em que eu vejo, presencio, ouço algumas verdades das pessoas com as quais a gente convive desde pequeno, influência dos nossos pais ou dos nossos criadores, né? Os pais substitutos, a gente vai criando as nossas verdades e os nossos mundos internos. Então, muitas vezes, a gente vai criando algumas barreiras mentais para não ir além daquilo que a gente acha que a gente precisa, né? Então, só um exemplo, se eu quero progredir na minha carreira, mas hoje em dia eu me encontro num emprego que malemar paga o meu sustento, o que me impede de correr atrás de uma coisa que me faça mais feliz? Na verdade, é a sua condição de conceito, de merecimento. Então, tudo tem a ver com o significado que você dá às coisas que estão pela sua frente, né? E existem autores, né, que eles trabalham com essa questão de que as coisas, na verdade, não têm significado. Elas não têm significado até que você vai lá e dá um para ela. Então, o que eu queria deixar hoje como mensagem é que existem algumas formas de querer, como eu falei no início. A primeira é você querer que a coisa aconteça sem que você faça nada para isso, né? Como se a solução caísse no seu colo, como se de repente eu aprendesse a criar reservas financeiras, ou se de repente eu conseguisse chegar naquele peso que eu desejo, mas sem se trabalhar por dentro, né? A outra forma de querer é quando você passa a acreditar que você pode e tem algumas decisões a tomar. Você foi até o meio do caminho, né? E a outra forma de querer é quando você se compromete com isso, né? Então, se por exemplo, se eu estou a fim de parar de fumar e eu sei que eu vou precisar fazer um esforço para isso e eu estou decidindo fazer para isso, eu vou para o outro, eu decidindo fazer
tomar as atitudes para isso, eu vou partir do segundo grau de querer para o terceiro, que é o grau de comprometimento. Então eu vou me envolver com esse querer, né? Então o mais importante é a gente saber que querer não é poder. Se comprometer é poder, né? E isso dá para a gente ampliar para uma série de fatores, sérios, pelos quais vocês querem. E você? Você quer alguma coisa e não consegue? Fala para mim. Escreve aqui embaixo. A gente vai continuar conversando.